Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com uma mensagem e ensinamentos. Sim, ensinamentos também, além da mensagem que nós vamos dar, que é uma mensagem de Natal e de Ano Novo, para esse final de 2024 e início de 2025. Porém, essa mensagem e esses ensinamentos servem para a vida toda. Então, peço aos meus irmãos que fiquem conosco, nesse vídeo, analisando, escutando tudo que temos para falar. Vamos lá. Esse vídeo são ensinamentos, como eu disse. Ensinamentos por quê? Porque tentamos ao máximo seguir o Cristo Jesus. E o Cristo Jesus aproveitava todos os momentos para trazer novos ensinamentos. Não queremos nos equiparar com Jesus, não é isso. Porém, eu tento ao máximo, com a maior fidelidade possível, trazer a mensagem da espiritualidade, a mensagem de Deus, mais fiel possível. Sabemos que o intercâmbio entre o plano espiritual, e o plano material, nesse intercâmbio existe uma perda da mensagem, muitas vezes, mas tentamos ao máximo trazer a mensagem de forma mais fiel possível e de uma forma onde todos, independente de religião, possam entender. Então, começamos dizendo a todos Feliz Natal, E Feliz Ano Novo. Que essa época seja para cada um de vocês um divisor de águas, onde cada um possa, no Natal, agora no Natal, possamos relembrar do Cristo, não da imagem do Cristo, não necessariamente da imagem do Cristo, não querendo ter o Cristo só como fazedor de milagre da nossa vida, não querendo ter o Cristo como o meu Cristo da minha religião é o mais certo que o seu da sua religião. Não. Vamos tentar olhar para o Cristo como molde a ser seguido por cada um de nós. Então o que eu vou falar serve para todos. Todo tipo de relação. Dentro de casa, no trabalho, na rua. Todo tipo de relação vai ser beneficiado com essa mensagem se a pessoa guardar a mensagem e seguir aquilo que estamos falando. Se a pessoa buscar entender, digerir e praticar. Entendem o que eu estou falando? Então essa mensagem vai beneficiar a todos. Sabemos nós que no plano espiritual, existem seres do bem, como existem seres do mal. Assim como aqui no plano físico existem pessoas que são do bem e pessoas que querem prejudicar, que são ou estão
no mal. Então, não é que a pessoa é do mal, nem o espírito do lado de lá, no plano espiritual, ele é do mal. Ele está no mal porque ele entende aquilo ali agora como a coisa mais certa na vida dele. Então ele está no caminhar dele espiritual. Mas não vamos entrar nesses meandros. Vamos entender que os seres que estão no mal se alimentam de coisas negativas. Vamos falar se alimentar para ficar de uma forma mais fácil de entendermos. Então, esses seres, independente que você chame de espírito ruim, de demônio, use o nome que quiser, de diabo, eles se alimentam do mal. E Jesus, né, veio nos ensinar a amar o próximo como a si mesmo. O que Jesus quis dizer com amar ao próximo como a si mesmo? Jesus traz uma regra, o amor é Deus, Deus é amor. Então, cada vez que nós amamos, nós nos sintonizamos diretamente com Deus, com a fonte, com o todo, chamem como quiser, independente da religião de vocês. Deus é amor. Está até lá na Bíblia, né? Deus é amor. Então, quando você ama, você se sintoniza, você entra em comunhão, você se preenche de Deus. Quando isso é uma coisa verdadeira, tá? Não quando é uma coisa hipócrita. Quando isso faz parte do seu ser. Deus quer que nós amemos uns aos outros, sim, mas Ele não quer que nós Ele não quer que nós simplesmente amemos. Ele quer que nós sejamos o amor. Porque cada vez que nós nos tornamos o amor, nós estamos mais unidos a Ele. E Deus quer essa união. Entende? Então, meus irmãos, isso não é uma romantização. Isso é uma coisa real, espiritual e real. Jesus, quando fala de amar ao próximo como a si mesmo, se vocês pensarem um pouquinho, vão enxergar nessa frase uma regra da boa convivência. Não só a questão espiritual, energética, de ligação com Deus, como eu disse, mas trazendo mais para cá uma regra da boa convivência. Jesus, quando fala que devemos amar os inimigos, ele expande mais ainda essa regra da boa convivência, que é uma regra, que é uma lei que devemos ter na sociedade, para que a sociedade esteja em harmonia, que não é o que acontece hoje, não é o que acontece há muito tempo, uma sociedade em harmonia. Quando falamos de sociedade, não estamos falando só do país, do estado, né, do mundo em si. Estamos falando das pequenas células também, da família. Então, muitas vezes, dentro da própria família, não temos uma boa convivência. Por quê? Não temos essa boa convivência. Ora, a maioria de nós vai jogar a culpa no outro, porque fulano é assim e eu tenho que bater de frente com esse comportamento de fulano. Fulano é assim assado e eu tenho que punir fulano. Eu não posso deixar passar em branco. Eu não posso passar a mão na cabeça. Então, toda vez que há desentendimento entre os seres,
e com esse desentendimento existe a raiva, o rancor, o ódio e vários sentimentos negativos, que eu não vou detalhar, quando acontece isso, quem está por trás espiritualmente? Deus, Jesus, Buda, a espiritualidade superior ou espíritos negativos se alimentando dessa energia que nós estamos emanando. Quem está? Logicamente, são esses espíritos negativos que estão se alimentando da nossa ignorância e da nossa falta de controle de si mesmo. Entendem? Então, meus irmãos, busquem cada um de vocês não errar no sentido de não trazer problema para o outro. E ao mesmo tempo, busquem, quando o outro trouxer problema para você, busquem relevar, perdoar, tolerar. Ah, mas eu vou engolir o sapo? Você vai engolir o sapo, vai digerir esse sapo e transformá-lo em ação positiva. Não estou me colocando melhor do que ninguém. Não estou falando que eu consigo fazer isso 100%. Tá? Estamos todos no mesmo caminho. Estou simplesmente recebendo a mensagem e passando para cada um de vocês. Não estou me colocando aqui como superior a ninguém. Estamos todos no mesmo barco, como dizem. Então, busquemos não trazer problema para o outro, e assim que o problema chegar em nós, quando o outro trouxer problema para nós, busquemos tolerar, perdoar, né? Busquemos um contorno, um melhor jeito de resolver a situação onde todos fiquem bem. Ah, mas eu vou passar a mão na cabeça? Eu te faço uma pergunta. Não sou eu, tá? Não sou eu, Daniel. Mas a espiritualidade te faz uma pergunta. Quem te designou juiz da vida do outro? Quem disse que o seu não passar a mão na cabeça vai resolver o problema do mundo, ou vai resolver o problema daquele outro ser? Ou vai resolver o seu problema de querer se vingar? Porque muitas vezes o nosso senso de justiça, e a maioria das vezes, o senso de justiça humano não é uma justiça real. É baseado na vingança. Tipo assim, eu quero ver o outro sofrer para que eu acredite que ele está pagando pelaquilo que ele fez. Eu só acredito que ele está pagando pelaquilo que ele fez quando eu vejo aquele ser sofrer. Ou então eu tenho uma falsa ilusão de que aquele ser está aprendendo na dor. Nem todo mundo aprende na dor, meus irmãos. Muitas pessoas se revoltam e precisam do amor para aprender. Se você, lógico, se você tiver numa posição de juiz, de policial, né, de algum elemento dentro da sociedade em que tenha que punir, se você é uma pessoa normal que vai processar a outra, quando um problema grave acontecer, que você puna, que você processe.
que você faça o que tem que fazer dentro da lei. Porém, nunca, aí que está o erro ou o acerto do ser humano diante de Deus. Porque nós devemos prestar as contas a Deus. Então aí que está o erro ou o acerto. Nunca faça com sentimento de vingança. Eu vou punir, eu estou nessa posição e vou punir com sentimento de educação, para que esse ser se eduque, porque muitas vezes algumas pessoas precisam, se não todas, de certa forma em algum momento, vão precisar ser punidas ou passar por um sofrimento para aprender. Mas como disse Jesus, o escândalo é necessário, mas ai de quem e por quem vier o escândalo. Então aquela pessoa precisa passar por um sofrimento. Muitas vezes, eu não sei, quem sabe é Deus. Eu não posso julgar e dizer, aquela pessoa precisa passar por sofrimento para aprender. Não posso dizer isso. Não devo, não é justo. Quem sabe é Deus. Então, mas se eu sou uma pessoa que estou na posição de punir um juiz, um policial, através da lei, etc., ou em algum problema grave, processar uma pessoa, trazer um problema para ela, né? Que eu faça com sentimento de educação. Tipo assim, essa pessoa precisa passar por isso para se reeducar. Eu não estou me vingando, eu estou fazendo o necessário e o justo para que a relação no final seja boa. A pessoa que foi punida, a pessoa que foi que passou por um problema, ela pode se sentir mal com isso? Pode, mas nós temos que tentar ao máximo fazer com que a relação seja boa. Não é punir, vire as costas. Punir e que se exploda, você sofra e, como dizem, desculpem o termo, que se dane. Não. Não é isso que Deus quer e não é isso que é bom para nós, de uma forma espiritual e de relação. Se eu sou um pai, vou punir um filho para educá-lo, eu vou usar de vingança? Não. Meu filho errou, eu tenho que puni-lo para educá-lo. Uma punição, deixar de castigo, tirar o videogame, não vai pra rua hoje, vai ficar estudando aí 2 horas direto. Eu vou usar de vingança para puni-lo? Não. Porém, para isso, muitas vezes, nós nos envolvemos na raiva. Então, para punir sem sentimento de vingança, é necessário que nós façamos uma digestão nessa raiva, entendendo que o outro está no momento de erro. Assim como nós também erramos, não nos colocando um sentimento de superioridade ante o outro. É uma questão interna, tá, gente? Vocês têm que trabalhar isso, cada um de nós temos que trabalhar isso dentro de nós. É uma questão de sentimento, pensamento e emoção. Logo, é uma questão energética que vai atrair ou espíritos ruins, ou energias ruins, ou espíritos bons e energias boas. Que vai te ligar com Deus ou te ligar com coisas ruins. E cada vez que nós nos ligamos com coisas ruins, a situação só piora, tá? Porque os espíritos ruins
vão buscar fazer com que mais pessoas te desequilibrem para que você novamente se veja em torno da raiva e de sentimentos ruins. Porque eles se alimentam disso. Então esses espíritos ruins vão trazer problema para você. Dentro de casa, através de outros, dentro do trabalho, na rua, em qualquer lugar vai trazer problema. Pô, onde eu vou tem problema. Onde eu vou tem problema. Caramba, as pessoas me perseguem. Será que as pessoas te perseguem? Ou será que o problema é você de não se modificar internamente? E por isso, atrair as coisas externas. Porque essa é uma realidade, tá, gente? Nosso interno atrai as coisas externas. Do jeito que eu estou internamente, pensamento, sentimento, emoção, isso molda a minha vida externa. Então, se eu sou um cara agressivo, por exemplo, mesmo que eu não mostre essa agressividade para as pessoas, que eu guarde ela dentro de mim, eu continuo vibrando nessa energia. E aí eu vou atrair por fora, externamente, pessoas e situações onde impere também a agressividade. E por aí vai, tá? Se eu sou orgulhoso, eu vou atrair pessoas que são orgulhosas, tirando exceções, tá, gente? Então, eu vou passar a mão na cabeça de todo mundo? Muitos podem perguntar. Eu vou passar a mão na cabeça de todo mundo? Eu vou deixar pra lá? Sim. Bote na balança se vale a pena você, por exemplo, arrumar um problema, guardar raiva, rancor, ódio por causa de uma situação, ou se é melhor você contornar essa situação. Oferecer a outra face é você devolver, não na mesma moeda, mas com elementos, com energias voltadas ao bem. Então, se a pessoa te deu agressividade, você retorna positividade. Pô, mas então eu vou ficar perdendo. Perder e ganhar é uma coisa do ego humano, gente. Somente tomem atitudes sérias e mesmo assim buscando educar se a coisa for muito séria. A pergunta que a espiritualidade de novo faz é: quem te designou como policial, como juiz da vida dos outros? Se você não sabe nem julgar a sua vida, nem organizar a sua vida. Olhe ao seu entorno. Porque muitas vezes você tem a vida totalmente desequilibrada e você quer cobrar equilíbrio do outro. Gente, vamos seguir Jesus. Vamos ter relações mais positivas uns com os outros. E isso não depende do outro. O outro não tem que se transformar em uma pessoa melhor para que depois dele você também seja melhor. Não. Cada vez que você pensa isso, você está se moldando ao outro. Você tem que ser melhor antes dele. Por você mesmo. Por sua sintonia com Deus. Por sua relação com Deus e com a espiritualidade maior. Então você tem que ser bom, não é necessariamente e somente por causa do outro. Você tem que ser bom por causa de você e Deus. Por causa de você e da espiritualidade. Por causa da sua saúde espiritual.
mental. Estou tentando trazer de uma forma bem didática para que todos possam entender, tá, gente? Então, é a mesma coisa que cuidar da saúde, você física. Você cuida da saúde física para você ter uma boa saúde. Você cuida da parte espiritual para que você tenha uma saúde espiritual melhor. Não é por troca de nada. Não é necessariamente pelo outro. É por você. Você por você mesmo. Então, que sigamos o Cristo. No sentido de nos moldarmos ao que Ele foi. Ao que Ele é. Aos passos dele. Que possamos seguir, imitá-lo ao máximo que pudermos. Porque não é para nós sermos o Cristo, mas é para imitarmos, andarmos de acordo com os passos dele. Então, Jesus também disse que os crimes e os maus pensamentos partem do coração do homem, né? Jesus disse assim, crimes, prostituição, maus pensamentos partem do coração do homem. Mais ou menos isso que ele disse. Não foi necessariamente com essas palavras que estão lá na Bíblia, não. Mas foi nesse sentido. Então ele quis dizer o seguinte: nós somos o pivô do mal, assim como somos o pivô do bem. Não é o espírito ruim que coloca em você aquilo que você não tem. Porém, o espírito ruim pode abanar e ampliar aquilo que você já tem. Então, seja nas relações dentro de casa, na rua, no emprego, vamos perdoar, vamos tolerar, vamos fazer por menos. Tem pessoas que brigam e guardam rancor, raiva, porque, por exemplo, botei o copo na direita, você tirou e botou na esquerda. Você desarrumou a minha mesa. Essas são brigas mais de marido e mulher, né? Então aí a pessoa guarda aquilo de uma forma que prejudica o plano espiritual dela mesma, porque o espiritual, gente, não é algo que está lá não. O espiritual está aqui e no coração. É pensamento, sentimento e emoção. Isso é o espiritual. Isso atrai ou repele espíritos ruins ou bons. Muita gente acha que ser espiritual ou ter contato com a espiritualidade é ter uma grande mediunidade, fazer profecia, falar em línguas, ler cartas de tarô, fazer reiki, ter pedras energizadas. Muita gente se deixando levar pelo ego em relação a essas coisas. Então se sentindo superior porque eu sou médium, incorporo fulano de tal. Eu sou médium, faço viagem astral. Eu, na minha igreja, eu tenho visões, faço profecia. Eu leio cartas. Eu uso pedras energizadas. Eu faço reiki. Então as pessoas se sentem especial por isso. Porém, isso é somente uma parte da espiritualidade e isso não demonstra evolução nenhuma. A verdadeira espiritualidade está no seu coração, na sua mente, no que você sente e no que você faz, no que você pratica no dia a dia. Não são só palavras, não é os rituais e as doutrinas da sua religião, é o seu dia a dia. E foi isso que Jesus mostrou dentro da sua caminhada. Entende?
Foi isso que Jesus mostrou, curando, se relacionando com todos. Então, seja bom. Não é, repito, romantização. Mas como, da mesma forma que quando você alimenta os espíritos ruins de energia ruim, eles vão criar mais situações para prejudicar sua vida, para que você se desorganize cada vez mais, a mesma coisa funciona ao contrário. Quando você cria energias saudáveis, sua vida externa passa a ser, com o tempo, tá? Não é? Mas passa a ser saudável também. Então isso é a verdadeira espiritualidade. Você não precisa saber o nome do seu guia, do seu mentor. Você não precisa estar nessa ou naquela religião. Basta você equilibrar pensamento, sentimento e emoção. Basta você saber se relacionar. Vamos ter erros nessa caminhada? Vamos. Mas vamos cair, levantar e continuar fazendo ao máximo para seguir Jesus. Então, gente, vamos nesse novo ciclo da nossa vida relembrar do Mestre nesse sentido de saber nos relacionar, nesse sentido de saber como amar. Como eu disse no início, amar ao próximo como a si mesmo e amar os inimigos, além de ser uma questão energética e de comunhão com Deus, é uma questão de equilíbrio na sociedade. É uma política de um bom relacionamento. Porque isso trará coisas boas com o tempo dentro da sociedade. O que é ser bom? É fazer o bem, sem olhar a quem, como Jesus fez. Se eu tiver que ajudar, eu ajudo sem medo de perder, porque a perda é material. Que adianta você ganhar a vida material e perder a sua alma? Foi isso que Jesus perguntou. Que adianta você ganhar a vida? Ou seja, que adianta você se achar o cara, o melhor de todos, o superior, o juiz de todos, ter tudo em volta, material, mas ao mesmo tempo está dando de alimento para espíritos ruins, se ligando energeticamente a esses espíritos, a esses seres. Que adianta isso se essa vida aqui é tão curta? Então você está perdendo sua alma e ganhando, entre aspas, a vida, ganhando só na sua ilusão, da sua cabecinha. Entende? Estão entendendo o que Jesus quis nos trazer? Então, essa mensagem de hoje e esse ensinamento é para que nós possamos saber cada vez mais caminhar. Mas muitos vão dizer assim de outra religião, né? Muitos vão dizer assim: não adianta ser bom para ser salvo. Se não adiantasse, gente, uma questão básica, se não adiantasse, o próprio Jesus não ensinaria a amar. O próprio Deus não era amor. O próprio Jesus não ensinaria a amar até os inimigos. Se ele ensinou a amar, é porque adianta, é porque conta.
Então, muitas vezes, as pessoas se dividem por diversas ideologias políticas, religiosas, do dia a dia, né? Ideias do dia a dia. Vamos saber perdoar, vamos saber contornar, vamos saber, muitas vezes, nos calar quando alguém realmente está querendo se sentir superior a nós. Então, fulano está falando, está querendo se amostrar? Eu calo, deixa ele se amostrar. Deixa ele com o ego dele. Eu não preciso levantar a minha voz e entrar numa disputa, numa competição de ego para dizer que eu sei mais ou sei menos. Não preciso. Ninguém precisa. Você não precisa. Isso só vai mostrar ego seu também. Entende? E vai desorganizar a relação. No momento que você se cala, ele também ou ela é obrigado a diminuir o tom. Porque viu que você está ali escutando, está calado. E aí vocês entram numa sintonia melhor. Você trata bem, a pessoa trata bem, gentileza gera gentileza, como, né, é a frase dita. E aí todos ficam bem. E energeticamente também fica bem. Porém, isso não pode ser hipocrisia sua. Tá? Você tem que fazer isso de uma forma consciente. Consciente. Para você equilibrar as situações. Ah, mas eu não sinto ainda. Não sinto essa vontade de ser assim, de fazer isso. Gente, nós somos seres, né? Somos seres autoprogramáveis, como robô, tá? Então, nós não vamos esperar sentir para depois fazer. Você faz, mesmo sem sentir, para que depois aquilo se torne automático em você. É assim que funciona. É igual no emprego, num trabalho qualquer que você vai fazer. No começo você não sabe. Só que depois, conforme você vai repetindo, aquilo se torna tranquilo, automático. Entendeu? Então tudo é assim. Ah, mas isso é hipocrisia. Não é hipocrisia quando você faz conscientemente. Hipocrisia é eu cobrar perfeição sua quando na verdade eu ainda não sou perfeito. Por isso que eu estou aqui falando com vocês e dizendo, estou no mesmo barco. Só estou passando que a espiritualidade, eu não estou me colocando como o superior, o Cristo, o ungido, o mediunizado. Não. Eu ainda não consigo fazer todas essas coisas 100%. Porém, o caminho é esse. É esse. Isso que a espiritualidade mostra. Então, toda vez que você engolir sapo, toda vez que você passar por essa situação, isso vai ser ruim por um tempo. Depois de você já tiver passado um bom tempo por essa situação, isso vai ser natural em você. Você vai perdoar naturalmente. Perdoar é passar a mão na cabeça? Não. Perdoar é você não guardar a raiva dentro de você. Então, eu posso punir?
Como eu disse, pode. Se você tiver uma condição de juiz, de policial, se o problema foi tão grave assim que você precisa processar, faça. Mas faça com sentimento de educação. Tirando isso, se os problemas são menores, perdoe, releve, contorne, converse. Que muitas vezes um problema acontece por falta de conversa. E aí vem outra energia negativa, que é o orgulho. O orgulho e o egoísmo andam assim. Então muitas vezes o orgulho faz com que eu não saiba ou não queira conversar e resolver as situações. Entende, gente? Então, seguir Jesus é seguir essa política. É amar. É fazer o bem sem olhar a quem. Ah, mas eu vou fazer o bem, fulano vai usar mal aquilo de bom que eu fiz para ela. Não importa. Ah, mas eu sou responsável pelo outro. Não, você não é responsável pelo outro. Você é responsável por você. Você é responsável pelo outro quando você conscientemente tenta induzir o outro. Mas quando você doa de coração aberto, com o ideal de fazer o bem, se o outro inverter aquilo para coisa negativa, o erro é do outro. Entendem? A consequência é só do outro, não é sua. Mas tem a possibilidade do outro fazer. Sempre vai ter possibilidade. Sempre vai ter. E quem é você para julgar? Repito o que a espiritualidade diz. Quem te designou juiz ou policial? Quem disse que vai ser dessa forma que você está pensando? Então, muitas vezes, eu dou um dinheiro para alguém e a pessoa pode, para uma pessoa que está necessitada, e a pessoa, depois que eu dou o dinheiro, ela é livre para comprar o que quiser. Porque Deus deu liberdade a cada um de nós. Quem sou eu para vetar a liberdade do outro? Quem sou eu para julgar o que o outro faz com o que eu dei de coração aberto, simplesmente para fazer o bem? Eu não induzi a nada. Quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar? De novo aquela história, mas eu sou responsável? Não, você não é responsável. Você não induziu, você não provocou, você deu de coração aberto para fazer o bem. Então, no mundo dos homens, invertem muitas coisas. No nosso mundo de ilusão, invertem muitas coisas. Porém, para Deus, o que importa é a intenção com que você fez. Então, eu dei para ajudar aquela pessoa. Não para que ela invertesse para o mal, mas ela quis inverter. Liberdade dela. E consequência dela. Jesus diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Deus dá sol e chuva, bons e maus, justos e injustos. Sol e chuva representam vida, oportunidade, liberdade. Porque sem sol e sem chuva não há vida no planeta. Então Jesus fez essa referência. Sol e chuva representam liberdade também, oportunidade de viver, vida. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Faça igual a Deus, dê liberdade ao outro.
você não tem como segurar, vamos dizer assim, né? Controlar toda a vida de todo mundo. Não tem como. Por mais que você se ache o justo, o superior, você não tem como controlar a vida das pessoas. Muitas vezes você não controla nem a sua, nem o que vai acontecer ali a 2 passos. Então, dê liberdade ao outro. Deixe que Deus julgue através daqueles que estão na condição de juízes, de policiais, da vida real, da vida que estamos agora material. Mas você, simples, mortal, vamos dizer assim, releve, perdoe, tolere. Muitas vezes até o policial e o juiz tem que relevar, perdoar, tolerar, porque vê que a pessoa tem uma forma de se reeducar e que aquilo ali foi um erro ocasional. Não seja juiz, não haja com vingança disfarçada de justiça. Como eu disse, muitas vezes nós agimos assim. Então espero, apesar do vídeo longo, a quem ficou até o final, espero que tenham gostado. Não dava para falar de uma forma menor, num vídeo pequeno, porque seguir os passos do mestre e ensinar certas coisas demanda tempo. Precisamos falar de uma forma que todos possam entender. E isso demanda tempo. Então, agradeço aqueles que tiveram paciência até agora. Que esse vídeo sirva para plantar uma semente no coração e na mente de cada um de vocês, para que possamos fazer 2025 de um jeito melhor. Fazer, porque somos nós que fazemos a vida através do nosso comportamento, através do que sentimos, pensamos e emanamos. Que possamos seguir o Cristo da forma mais sincera possível, não só dentro de doutrinas, dogmas, mas com passos no dia a dia. E que possamos ter um ano novo bom, próspero, atraindo coisas positivas para cada um de nós e para os nossos familiares. A partir do momento que emanamos também coisas positivas de nós. Entende? Então cada um de vocês tenha um fim de ano, um Natal muito próspero, muito bom, muito tranquilo. Perdoem, tolerem, contornem, conversem com aqueles familiares que te trouxeram problemas. Perdoem, passe uma borracha. É época de renovação. É um novo ciclo. Não hajam com hipocrisia, com sorrisos na frente, mas logo ali com flechas de negatividades, de maldizeres. Vamos sorrir na frente, vamos falar as verdades, mas vamos se reequilibrar. Muitas vezes, quando o outro não quer escutar a verdade, não quer escutar, não quer conversar, né? Por causa do orgulho ou do egoísmo ou de mágoas, não conversemos, somente abracemos.
somente fiquemos do lado. Façamos com o tempo as mágoas e as picuinhas se apagarem. É isso que Jesus, é isso que Deus quer de cada um de nós. Bons relacionamentos, amor. Pensem, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Imaginem, usem a imaginação de vocês agora. Essa frase cria um círculo cria uma ligação, melhor dizendo, entre Deus, você e o próximo. Deus, você e o próximo estão ligados em amor, quando realmente vocês amam. E o próximo pode ser até um inimigo. Mas como? Como eu vou sentir atração? Como eu vou sentir a mesma coisa que eu sinto pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, minha irmã? Como eu vou sentir essa mesma sensação por um inimigo? Ou pelo outro que é diferente de mim? Nós vivemos dentro de uma diversidade. Se eu sair do portão para fora, o vizinho é diferente, o outro vizinho é diferente, o outro vizinho é diferente. Se eu for para o trabalho, as pessoas são diferentes de ideologia, de sentimento, de sensações. Como eu vou sentir a mesma coisa por essas pessoas? Como eu vou sentir a mesma coisa que eu sinto pelo meu filho? Não é esse o tipo de amor que Deus pede que nós tenhamos. O amor que Deus quer de nós, não dizendo que isso não é amor, o sentimento é amor, mas Deus pede que tenhamos um amor muito mais consciente, que é além do sentimento. Ou seja, Deus quer que conscientemente nós façamos o bem. Eu não gosto de fulano. Eu não tenho uma sensação boa com fulano. Porém, fulano precisa de mim e eu vou ajudar. É isso que Deus quer de você. Que você estenda a mão mesmo para aquele que é totalmente diferente de você. Sem sentir nada? Sem sentir algo positivo? Não estou sentindo algo positivo. Mas eu estou estendendo a mão. Isso demonstra que você venceu a você mesmo. Entende? Ah, mas isso é hipocrisia. Não é hipocrisia, gente. Tirem isso da cabeça. Não é hipocrisia. Hipocrisia é ao contrário. É eu cobrar a perfeição quando eu não sou perfeito. Hipocrisia é eu querer te dominar, sendo que eu não me domino. Hipocrisia é eu falar uma coisa e fazer outra. Eu falar que te amo, mas ao mesmo tempo, pelas costas, eu tô tacando flechas negativas em você, falando mal. Eu rio na sua frente, mas quando você sai, eu tentar te ludibriar, te passar a perna. Isso é hipocrisia. Porém, no amor não existe hipocrisia. Quando você faz o bem, não existe hipocrisia. Existe prioridade no bem. Entende? Então tirem da cabeça de vocês essa questão de hipocrisia.
Novamente, desculpem pela demora, mas que esse período seja um divisor de água para cada um de vocês. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.